de volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do Dr. Marcos Moura. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. É um prazer. Muito obrigado pelo convite de estar aqui batendo um papo sobre assunto tão interessante. Obrigado. Bom, doutor, como é que surge o interesse pela reprodução humana? Bom, inicialmente o meu interesse surgiu pela ginecologia. Eu venho de uma família grande, nós somos 11 irmãos, todos parto domiciliar, todos os filhos nascidos pelas mãos do meu pai era farmacêutico, e eu sempre gostei de obstetrícia, né? Então, o interesse inicial foi pela ginecologia e obstetrícia, e dentro da ginecologia, a parte de reprodução, ela foi surgindo gradativamente. Inicialmente, um assunto que me motivava era a parte hormonal. Aí eu parti para a parte de endocrinologia ginecológica, e aí foi naturalmente chegando na reprodução humana. Perfeito. E o que se observa muito hoje é uma questão até prática, né? Porque no passado eram isso, né? 10, 11 filhos, famílias muito grandes. E hoje nós vemos uma redução drástica nesse número e uma questão da própria dificuldade reprodutiva mesmo, cada vez mais aparente, né, doutor? O que eu digo, inclusive, para as minhas pacientes, é que a mulher, todos os meses, a partir do momento que ela começa a menstruar, ela se prepara, não é para menstruar, Luciano, é para engravidar. Então, eu não estou fazendo aqui apologia para uma menina de 14, 15 anos engravidar, mas o organismo dela se prepara para isso. Então, o que acontece atualmente é a mulher deixar essa parte reprodutiva para mais tarde. Então, ela vai estudar, ela vai se firmar profissionalmente, e ela começa a pensar em filhos, em constituir família, depois dos 30 anos. Só que, há 100 anos atrás, uma mulher chegava aos 30 anos sendo já quase vó. Ou seja, já começava a ter filhos, e era sempre um filho atrás do outro. E hoje ela deixa essa questão de filhos para mais tarde. E aí é onde ela começa a incorrer em riscos para a sua saúde reprodutiva. E por isso que a gente vê um número crescente de pessoas que precisam de tratamento. E de fato, né, uma questão de pensar primeiro em estabilidade, carreira, sim. E aí deixar essa questão um pouco para mais tarde. Quando se pensa, né, na questão dessa dificuldade, sempre é avaliado o casal. Perfeito. Eu sempre digo que quem engravida não é a mulher, é o casal. Então, quando um casal está tentando engravidar, você sabe que as possibilidades de gestação da raça humana, elas não são tão semelhantes ao que acontece no reino animal. A gente vê exemplos eu cito aí, gato, cachorro, cavalo, cruza, engravida. As possibilidades de gestação em casais normais, ela é próxima de 20% ao mês. Então, não é uma chance certa, ou seja, o casal vai começar a tentar engravidar agora no mês de novembro, ao final do mês 20% das mulheres estarão grávidas. Então, você deve esperar um pouco, o prazo que normalmente se dá aí é 1 ano. A partir daí, de 1 ano de tentativa sem sucesso, você começa a investigar. E a investigação, como você bem salientou, ela deve ser feita para o casal. Ou seja, as causas de dificuldade para engravidar não necessariamente são das mulheres. Mais ou menos 1/3 das causas é da mulher, 1/3 das causas é do homem e 1/3 das causas é dos dois. Então a investigação, ela deve ser sempre voltada para os dois. E nem sempre o homem entende isso, viu? O homem às vezes tem uma resistência, restrição. Isso está melhorando bastante, mas houve uma época em que fertilidade era confundido com masculinidade. Então eu sou homem, eu sou macho, eu sou fértil, eu não admito que eu tenha problema. Mas isso está mudando. E como o senhor coloca nesses casos múltiplos aí, né, que 1/3 coincide dos dois ou terem algum problema ou terem alguma incompatibilidade. De terem algum problema. Incompatibilidade eu não usaria essa, porque hoje
Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo que existe como se fosse uma rejeição. A mulher estaria rejeitando o embrião por causa do parceiro, mas isso não existe, não existe, Luciano. Mas seria, assim, problemas relacionados à parte feminina ou à parte masculina. Doutor, na clínica, né, vocês fazem também sempre esse acompanhamento de dados, né? Eu acho que é uma rotina comum aí ter os dados sempre atualizados, né? E se percebe hoje o quanto o nosso estado é não só precursor, mas é uma referência mesmo para todo o país em reprodução, e não é uma coisa que está só ligada à capital, né? Aqui no interior já se realiza, né, com todas as técnicas de ponta. É verdade, Luciano. Na verdade, São Paulo ele é pioneiro em uma série de coisas, né? Ou seja, o título de locomotiva do Brasil não é à toa para o estado de São Paulo. E a questão de reprodução humana, ela não só ocorre na capital, mas principalmente em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, pela estrutura que foi fundada aqui há mais de 60 anos, a USP de Ribeirão, ela foi, desde os primórdios, sempre voltada para a pesquisa, e ela é uma referência nacional em todas as áreas de ginecologia, cirurgia, ortopedia, etc. E na parte de reprodução também. Então, Ribeirão Preto tem essa fama, vamos dizer assim, de ser uma cidade voltada para tratamento médico. E ela foi, por exemplo, pioneira na reprodução humana, porque aqui na USP, na época eu era professor da USP, foi o primeiro bebê de fertilização in vitro obtido em um hospital público no Brasil. Perfeito. Foi aqui. Perfeito. Quando se pensa nessa questão, né, o casal foi lá, se viu algum problema, né, vamos pensar desde o tratamento mais simples, né, ao mais complexo, né, o que seria uma primeira etapa aí? Quando os casais procuram já clínicas de reprodução, eles, na maioria das vezes, já passaram por ginecologistas, urologistas, que tentam os tratamentos mais simples, que é a indução de ovulação, que é o acompanhamento do período fértil para ter atividades sexuais, etc. Quando eles chegam a um serviço de reprodução, habitualmente você tem praticamente dois tipos de tratamento, que nós chamamos de baixa complexidade e alta complexidade. O tratamento de baixa complexidade é aquele que você utiliza menos drogas para induzir a ovulação. Ele é muito semelhante ao que acontece naturalmente, e aí nós temos o que se chama coito programado e inseminação intraútero. Então é um acompanhamento do ciclo menstrual da mulher, através de exames de ultrassom, se determina o dia ovulatório, e aí no dia da ovulação o casal tem relação sexual, ou colhe-se sêmen do marido, faz todo um preparo laboratorial e coloca-se esse sêmen dentro do útero. Então é a inseminação intraútero. E o outro lado, caso esses tratamentos não deem resultado, seria a fertilização in vitro, que é um tratamento já mais complexo, apesar de oferecer maiores chances de sucesso, onde se coleta óvulos da mulher, esses óvulos são fertilizados no laboratório, e a seguir é transferido para o útero o embrião já prontinho. Perfeito. Nesses casos aí, também vale lembrar que você tem muitas vezes que fazer algumas tentativas, né? E às vezes o casal passa por várias tentativas e também não obtém sucesso. Apesar de ser a fertilização o método que oferece uma probabilidade de sucesso maior, essa probabilidade varia com a idade. Mulheres, principalmente no caso da mulher, mulheres mais jovens têm mais probabilidade de sucesso. Mas a média oscila próximo de 50% por tentativa. Você veja que o casal normal que tenta naturalmente, a probabilidade de sucesso é 18% a 20%. Nós estamos falando de 50%. Mas se a gente pensar, é pouco, porque a mulher passa por um tratamento, utiliza medicações para induzir ovulação, tem crescimento ovariano, tem desconforto abdominal, anestesia para colher o óvulo. E no final você vai ter um embrião que foi avaliado no laboratório, de boa qualidade, colocado no lugar certinho, no bercinho,
O bichinho só precisa fixar ali. E metade das vezes não. Então, às vezes, a necessidade de se fazer mais de um tratamento. Quando você junta que a gente chama de taxa cumulativa de gestação de 3 procedimentos de fertilização, o índice de sucesso é próximo a 70%. Perfeito. Quando se pensa nessa questão específica aí, né, de se colher o óvulo, né, de fazer a inseminação in vitro, que a gente fala, né? Isso. A Luana colocando, né? Parece que mudou a questão da quantidade de óvulos que podem ser implantados, né, por faixa etária, né? Isso tinha uma regulação, sim, agora tem outra. Quem rege os procedimentos de reprodução assistida é o Conselho Federal de Medicina através de resoluções. Essas resoluções elas são atualizadas a cada 2 anos. E quando iniciou-se a fertilização lá nos anos 90, o que o Conselho Federal de Medicina sugeria era um número máximo de 4 embriões a serem transferidos. Só que de 1990 para cá nós tivemos um incremento nas taxas de sucesso, nos índices de positividade. Isso fez com que o Conselho Federal de Medicina ele estipulasse um número máximo de embriões pela faixa etária. Atualmente, até os 35 anos de idade, o número máximo de embriões a serem colocados é 2. Dos 35 aos 40, 3, e somente acima dos 40 anos é que se pode colocar 4 embriões. Hoje você tem maiores sucessos com 2 embriões numa menina de 32 anos do que há 20 anos atrás. E a gente tem que lembrar que, também eu digo para as minhas pacientes, que elas procuram um centro de reprodução, não é para engravidar, Luciano. O objetivo não é a gravidez. Elas falam, não, o objetivo é engravidar. Não, o objetivo é ter filho. E quando você imagina uma gestação quádrupla, 4 embriões, 4 fetos, o risco é muito grande. Então a probabilidade de futuramente ela não ter nenhum filho é grande. Então o objetivo não é a gestação. Então é a gente ter uma taxa de sucesso boa, mas também com responsabilidade. E que se percebe isso, né? Estava numa crescente aí o número de, né, trigêmeos, quadrigêmeos. Sim. Eu lembro quando nós começamos, lá nos anos 90, nós tínhamos vários casos de quadrigêmeos. E uma gestação quádrupla é muito complicado, é muito. Então hoje você reduz esse número de embriões, mantendo, até mesmo melhorando os índices de sucesso em termos de gestação, mas sem correr os riscos de gestação múltipla. Porque toda gestação, ela implica em risco. E quanto maior o número de bebês, maior é o risco. Quando se começa a técnica in vitro, se levantou toda uma polêmica depois da questão da escolha, né, desse embrião. De se analisar, olha, escolher se é menina, se é menino, cor dos olhos, Sim. Enfim, a questão da evolução genética. Como é que está, em que pé está isso e até que ponto a questão ética esbarra aí? Isso também, Michele, tem uma regulamentação pelo Conselho de Medicina. Existe um ponto muito importante, básico, que eu vou salientar aqui, que embrião não é descartável. Ou seja, eu no laboratório, a partir do momento que nós temos um óvulo fertilizado, eu tenho um embrião, esse embrião tem 2 destinos. Ou ele é transferido para o útero da mulher, ou ele tem que ser guardado, ele tem que ser congelado. Então, quando você faz uma fertilização in vitro, é importante que antes de se fazer qualquer procedimento, você já tenha conversado com o casal, você já tenha o que nós chamamos aí de termos de consentimento. Então nós já devemos, lá no laboratório, os embriologistas, as embriologistas já sabem se aquele casal vai querer congelar embrião ou não, vai querer congelar óvulo ou não, e assim por diante. Para que você fertilize o número de óvulos adequado para se obter o número de embriões que o casal deseja, e não haja embriões excedentes se o casal não deseja congelar embriões. Caso ele opte pelo congelamento, aí sim você vai fertilizar os 10 óvulos, selecionar os melhores e transferir os melhores e congelar os excedentes. A seleção embrionária no laboratório,
ela é feita baseada na qualidade. Você vai ver qual é o melhor embrião para ser transferido e o outro vai ser guardado. Não é permitido você selecionar embrião pelo sexo. Não é permitido você fazer a escolha do sexo desse embrião. Por exemplo, um casal deseja filho menina, o laboratório não seleciona o sexo do embrião. Tecnicamente é possível, e isso só é feito em casos de doenças relacionadas ao sexo. Aí sim, aí o Conselho Federal de Medicina autoriza. Uhum. E de fato é uma coisa que gerou muita discussão e gera no mundo todo, né? Sim, porque tem diferentes regras em alguns países. Essa questão de, olha, tem uma possibilidade de congelar esse embrião, né? A gente vê que muitos casais apelam para esse fator, não só em função da tentativa, mas em função de condição de saúde do casal. Né? A gente já viu vários casos de congelamento de óvulo ou de embrião, porque a esposa está com câncer, por exemplo, tem que fazer um tratamento, ou o próprio marido vai passar por uma rádio. Isso tem sido cada vez mais comum. Esse é um ponto muito importante que você levantou, Luciano, que é o que nós chamamos de preservação da fertilidade. Muitas vezes um homem ou uma mulher estando diante de um diagnóstico de câncer, isso abala, isso é uma notícia que gera ansiedade, medo e N coisas, e a parte reprodutiva fica para um segundo, terceiro plano. É importante que as pessoas saibam disso, é importante que os colegas médicos saibam que quando uma mulher, agora nós estamos no Outubro Rosa falando de câncer de mama, uma mulher que tem um diagnóstico de câncer e ela vai ser submetida a um tratamento, rádio, quimioterapia, ou mesmo homens, principalmente câncer de testículo, que também vão fazer esse tipo de tratamento, a rádio e quimioterapia, ela pode destruir as células germinativas, ou seja, destruir óvulos e destruir espermatozoides. Então é importante que não só que se preze, lógico, a parte do tratamento de câncer. Isso é o ponto básico, fundamental. Mas que antes de se fazer esse tratamento, a mulher pode congelar óvulos, guardar esses óvulos. Se for um casal, pode congelar embriões e guardar embriões. No caso do homem, também é possível ele congelar espermatozoides, para depois que fizer o tratamento, estiver curada, ela tem a chance de gerar um filho. Uhum. E de fato, né, observamos isso, né, que tem sido cada vez mais comum esse tipo de ação e com resultado futuro também promissor, né, que as pessoas se tratam, curam e depois vem porque o que se salienta sempre, né, é a questão do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico de qualquer tipo de câncer, maior é a probabilidade de cura. Câncer de mama, com diagnóstico precoce, o índice de cura é acima de 90%. E você imagine um câncer de mama numa mulher jovem que possa preservar, guardar os seus óvulos com grandes probabilidades de cura da patologia câncer de mama, e amanhã ela pode utilizar esses óvulos para ter seus filhos. Perfeito. E quando se pensa, né, nessa possibilidade promissora, real, que ocorre, eu acho que quando se inventou a técnica, né, nem se pensava nessas variações, o quanto isso de fato revolucionou. O que nós tivemos foi também uma melhora muito significativa na parte de criopreservação de óvulo. O óvulo, ele é aliás, o óvulo é a maior célula do ser humano, né? No caso da mulher, né? Nós não temos óvulo, né? No caso da mulher. E ele é uma célula ele é rica em água. A água é o grande inimigo do congelamento. Quando você congela a água, ela aumenta de volume. Então ela destrói a célula. Então, para você fazer um congelamento, você guardar essa célula, você necessita, um dos passos que se faz é você desidratar esse óvulo. E aí você congela. Aí não tem água, você congela legal. Só que depois, na hora do descongelamento, você tem que hidratar essa célula. Então você imagine a complexidade. Então, não é tanto assim, mas imagine você pegar uma uva, transformá-la em passa, aí você congela a passa. Só que depois você tem que fazer a passa... Virar uva de novo. Virar uva de novo.
Então essa foi a grande dificuldade. E já há uns 5, 10 anos, que surgiam técnicas novas que, inclusive, nós chamamos de vitrificação. É um procedimento laboratorial que oferece grandes resultados com uma sobrevida muito grande de ovos. Então, esse foi também um dos fatores que deu um boom assim, na questão de você fazer a criopreservação da fertilidade. Perfeito. E quando se fala, né, nesse óvulo já fertilizado, é o mesmo processo? Sim, o embrião, o processo é o mesmo. Você também tem que desidratar o embrião, fazer o que se chama de... você usa crioprotetores. Nós chamamos isso de protetores daquela estrutura, no caso, o embrião. Mas o processo é semelhante. Perfeito. E, de fato, é uma evolução fantástica, né? Se a gente pensa aí no início da técnica para agora, mas ainda assim explica um pouco do alto custo. Perfeito, perfeito. Um dos grandes temores, né, sobre tratamento de reprodução assistida é a questão de custo. Então, em 1980, o primeiro bebê do Brasil foi em 1984, os centros de reprodução, que eram poucos, os custos de tratamento eram em dólares. Era 12, 15 mil dólares por procedimento. Isso melhorou bastante. Então, hoje os custos eles são acessíveis. Existem programas de baixo custo que tentam minimizar os custos, mas a parte maior, o custo maior é laboratório. Então, todos os produtos que são utilizados no tratamento da reprodução assistida, na fertilização, eles são produtos importados, são produtos que não existe uma opção muito grande em termos de, para que se haja competição, vamos dizer assim, e essa parte laboratorial é que aumenta bastante os custos. Nós temos programa de redução de custo, mas sem nós mexermos na parte laboratorial. Nós estamos tratando com casais que estão em busca de realização de um sonho, e você não pode, de maneira alguma, comprometer o resultado sendo negligente nessa parte laboratorial, porque isso não seria ético, não seria legal. Mas hoje é acessível, sim, viu, Luciano? Hoje as clínicas, elas conseguem oferecer tratamento de qualidade e com custo acessível. Nessa questão, né, do congelamento, seja do embrião ou do óvulo, né, é a pergunta do Renato. Existe a chance, ou se tem aí um número de perda? Sim, sim. A possibilidade de perda, ela existe desde o início. A mulher, ela utiliza medicações para ter uma produção maior de folículo. O folículo é a estrutura que está no ovário, onde dentro está o óvulo. Habitualmente, no ciclo menstrual, cresce um folículo. Na fertilização, ou mesmo no congelamento de óvulo, o uso dessas medicações visa um crescimento de 10, 15 folículos. Eventualmente, ela pode utilizar medicações e não ter essa resposta. Mas, habitualmente, você tem uma boa noção disso. Quando você punciona o folículo para conseguir o óvulo, você pode ter perda. Eu posso puncionar 15 folículos e conseguir 12 óvulos. Quando você obtém esses óvulos, eles são avaliados quanto ao grau de maturação. Não necessariamente esses 12 óvulos são maduros, de boa qualidade e que possam gerar um embrião. Então, dos 12 óvulos, eu vou ter 10 maduros. Aí esses 10 óvulos maduros vão ser congelados. Então, para se congelar óvulo, ele tem que ser maduro e de boa qualidade. Quando você descongela esses 10 óvulos, o índice de recuperação que nós chamamos, que é a sobrevivência, ela é acima de 90%. Então, hoje, com essas técnicas novas, embora possa haver perda, a perda é pequena. Mas é uma possibilidade que sempre vai existir. E falávamos, né, dessa questão do congelamento de embriões ou de óvulos, né, do espermatozoide também, né, para as pessoas que vão fazer algum tratamento de saúde, querem preservar, né, em função desses tratamentos. E a Regina colocando, né, se existem casais que hoje fazem esse congelamento para
depois no futuro de terem os filhos, né? A gente quer aproveitar um pouco mais a vida, a gente sabe que tardiamente talvez possa complicar e pensam nisso. Essa questão de você guardar para depois, ela se refere mais à mulher. Existe uma diferença muito significativa entre o homem e a mulher. O homem, ele tem o que eu chamo de uma fábrica de espermatozoide. Então, ele vai produzir espermatozoides a vida inteira. Então, sempre os espermatozoides serão células jovens, porque ele está numa produção contínua. Já a mulher, ela nasce com um estoque de óvulos. Então, existe lá na vida intraútero a diferenciação dos seus ovários. E aí você tem uma quantidade de óvulos e essa quantidade ela é imutável, ou seja, ela vai só gastar esses óvulos. E ela começa a gastar esses óvulos na primeira menstruação, que é na menarca, e ela termina na menopausa, quando terminam esses óvulos. Isso 40 e poucos anos de, vamos chamar assim, vida reprodutiva. Só que esses óvulos, pelo fato deles existirem na mulher desde o nascimento, eles também vão envelhecendo junto com a mulher. Não é bem correto falar que uma mulher acima de 35 anos tem os seus óvulos envelhecidos. Não é velha, uma menina de 36 anos. Mas a partir dos 35 anos de idade começa a ter uma perda na qualidade desses óvulos que se torna mais marcante depois dos 40 anos de idade. Então a mulher que hoje tem 30 anos, abaixo dos 35 anos é o período ideal, que tem 30 anos e que não deseja no momento ter filhos, mas que quer preservar esses óvulos que são jovens, que são de boa qualidade, ela pode perfeitamente. Ela faz uma indução de ovulação, colhem-se esses óvulos e esses óvulos são vitrificados, congelados, e eles vão permanecer com essa idade, ou seja, esses ovos sempre serão ovos de uma menina de 30 anos de idade. E aí ela, aos 37, 38, 40 anos, deseja engravidar, pega esses ovos, descongela, fertiliza e transfere o embrião. Perfeito. A Inês aqui, né, colocando também uma questão. Tirando a questão dos óvulos, né, a questão do útero. Perfeito. Ele é funcional a vida toda da mulher? Porque nós temos cada vez mais casos, né, inclusive de avós que emprestam a barriga. Exato. O útero, ele é um órgão responsivo, ele não é um órgão ativo. Então, o útero, ele pode gerar uma criança desde que seja devidamente estimulado. A partir da menopausa, a mulher deixa de produzir hormônios. Se ela não fizer reposição hormonal, esse útero atrofia, ele vai diminuindo. Mas você pode, numa pessoa de 60 anos de idade, só estou falando do ponto de vista hipotético, não que isso possa ser feito na prática diária. Mas você pode perfeitamente, essa mulher de 60 anos, menopausada há 10, você pode dar hormônios e fazer esse útero voltar a funcionar adequadamente e gerar uma criança. Então a questão do útero, de um modo geral, ela não tem essa questão idade. O que pode existir em relação ao útero são algumas patologias. Então a presença de miomas, a presença de adenomiose, a presença de algumas coisas, algumas patologias que possam comprometer a função do útero, mas não pela questão idade. A questão idade, não. Perfeito. Falando da questão hormonal aqui, né, o Toninho parabenizando pela entrevista e perguntando a respeito dessa questão hormonal, né, da reposição hoje, né? Se fala muito da questão dos hormônios bioidênticos hoje. E aí ele pede para se fazer uma comparação, né, do uso desses dois, tanto para homens quanto para mulheres, né? A gente percebe os homens hoje em dia também fazendo esse uso. Esta questão de hormônio, a gente, como ser humano, a gente sempre procura, se a gente pudesse resolver o problema com um comprimido, seria ótimo, né? Ou seja, seria fantástico. A questão hormonal é algo que deve ser visto com bastante cautela. Então, houve uma época em que a mulher entrava na menopausa e a reposição hormonal ela era indicativo de pronto. Ou seja, se dizia que o hormônio estrogênio era o hormônio da juventude e toda mulher deveria utilizar.
Hoje se sabe que não necessariamente isso deva ser feito, ou seja, existem algumas indicações para que se faça a reposição hormonal pós-menopausa. E essas indicações será vista pelo ginecologista e assim por diante. E quando você faz uma reposição hormonal, deve-se sempre dar preferência aos hormônios naturais, ou seja, os hormônios que sejam semelhantes ao hormônio que a mulher produz. E essa questão de utilizar hormônios naturais, ela é importante, porque quando se fala em reposição hormonal, predispõe à formação de câncer, etc., depende de qual hormônio nós estamos falando. Então, existem hormônios e hormônios. Então, os hormônios, quanto mais naturais forem, melhor. Existe também uma questão aí bastante polêmica, e que alguns chamam de chip da juventude, que é você utilizar, por exemplo, androgênios, testosterona, para tratamento das mulheres. Testosterona é um hormônio importante, ele tem a ver com a parte muscular, a questão de ânimo, a questão de N fatores. Mas lembrando, não existe medicação mágica. Então, toda medicação, toda reposição hormonal que for feita, ela deve sempre ser feita por um profissional competente. Então, quem deseja fazer isso, procurar um profissional que seja realmente o mais indicado para isso. Juliano, perguntando a respeito de uma outra questão interessante aqui, né? Como é que é a legislação e os procedimentos nos casos de doação de esperma ou de óvulos, né? Que também, muitas vezes ocorre isso, né? De ter um problema de, né, o homem não produzir espermas, a mulher não ter óvulos, mas ainda assim quererem ter filho. Não existe, na verdade, legislação. Não existe lei que doutrina essa questão, os principais tópicos da reprodução assistida. Mas existe essa resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o que nós seguimos e nós entendemos que tem força de lei. Toda doação, primeiro ponto, ela é anônima. Sempre a doação ela é anônima. Existem critérios para que uma mulher seja doadora de óvulos. Então ela tem que ser jovem, não deve ter nenhuma patologia. O jovem é abaixo dos 35 anos de idade. Não pode receber dinheiro por isso, então não pode envolver dinheiro. Até o ano passado, ela necessitaria ou seja, ela precisaria estar fazendo um tratamento para engravidar e aí ela poderia doar. A partir de dezembro do ano passado, o Conselho Federal de Medicina, ele agora autoriza uma mulher a doar óvulos por livre e espontânea vontade. Então, uma menina aí de 25 anos passa em frente da clínica e fala, eu vou doar meus óvulos. Ela pode, hoje ela pode. Também seguindo esses critérios do anonimato, etc. Na verdade, isso fez uma correção em relação ao homem, porque o homem, ele não doa sêmen porque ele precisa fazer um tratamento para engravidar. Pelo contrário, ele doa sêmen porque ele é normal. Então, isso criou uma semelhança da doação de óvulo e sêmen. Então, se uma mulher necessita receber óvulos, ela deve procurar uma clínica e lá ela vai ser selecionada uma doadora que seja compatível com ela do ponto de vista físico, tipo sanguíneo. As pessoas não vão conhecer a identidade nem de uma nem de outra e aí vai ser feito todo o tratamento. Já no caso de sêmen, existem no Brasil banco de sêmen. Então, eu na minha clínica não tenho sêmen, eu não tenho banco de sêmen. Então, se eu necessito de sêmen, eu recorro ao banco de sêmen. Porque também existe um cuidado muito específico em relação a isso. O homem, ele tem que ter um sêmen normal, mas ele tem que fazer toda uma sorologia para as várias patologias. Se essas sorologias forem negativas, elas são repetidas 6 meses depois, e só depois de repetir-se esses exames e eles continuarem negativos, é que eu vou utilizar o sêmen de hoje. Também não pode envolver a parte financeira, tem que haver essa compatibilidade física também, e assim por diante. Então, quando necessita de sêmen, a gente recorre a um detalhe importante, população.
Então, os bancos de sêmen também têm esse cuidado. Se eu recebo um sêmen, um doador A20, aqui em Ribeirão Preto, e a mulher engravida, esse sêmen A20 não volta para cá. Então, numa região de 1 milhão de habitantes, esse sêmen ele está proibitivo. Para não ter aquela coisa, né, cinematográfica aí de, de é possível, dois irmãos, é difícil, mas é possível. Então, para se evitar isso, também nós temos esses cuidados quando nós fazemos doação de óvulo também. Então, o óvulo de uma mulher de Ribeirão Preto, ele pode ser doado por uma mulher de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, mas não aqui na região. E a Aline coloca uma outra questão, né? A pessoa que acessa esse banco tem, não é lógico a identificação da pessoa, mas o perfil? Perfeito, tem. Ela tem os dados físicos, altura, peso, cor de pele, cor de cabelo, cor dos olhos, etc. No caso do sêmen, eles fornecem também o histórico, ou seja, a descendência, se é germânico, italiano, espanhol, etc. Algumas vezes fornecem outros dados, não sei se são importantes, mas hobby, que time que torce, religião, algumas outras coisas também. Mas sim, ela tem acesso à parte física sem dúvida nenhuma. Vanessa, com uma questão também interessante. Nós falávamos no início do programa da questão da procura, em especial com reprodução tardia. Né, com mulheres um pouco mais velhas. E ela citando essa questão específica dos óvulos, né, que uma amiga procurou uma clínica para reprodução tardia, também por uma outra questão, né, ela tinha medo do índice de doenças associadas em função da idade e optou inclusive por um outro óvulo, né, não dela, de uma mulher mais jovem. Isso também tem ocorrido. Sim, essa questão de preocupação com a saúde de nossos filhos, ela sempre existe, né? Nós queremos ter filhos saudáveis, que não sejam portadores de doenças genéticas, etc. As patologias genéticas, elas existem em qualquer faixa etária. Nós podemos ter uma mulher de 20 anos e ela ter um filho com síndrome de Down, por exemplo, o Down que é o mais frequente. Entretanto, essas síndromes genéticas, elas vão aumentando com a idade. Então, aos 20 anos você tem uma incidência baixa, mas ela é maior aos 25, 30, 35 e assim por diante. Após os 42 anos de idade, a incidência dessas patologias ela já é bastante preocupante, vamos dizer assim. Lógico que uma mulher de 40 anos, uma mulher de 39 anos, ela também tem o direito, vamos dizer assim, de ter essa preocupação. Quando nós estamos diante de uma pessoa que tem esse receio importante de síndromes genéticas, nós podemos fazer duas alternativas. Uma é você fazer um tratamento com o óvulo dela. Então você colhe o óvulo, fertiliza e no embrião você faz análise genética. Então existe uma fase do embrião em que você consegue retirar células do embrião que não vão fazer falta para esse embrião e essa célula vai ser analisada do ponto de vista genético. Então nós vamos saber se tem lá o número de cromossomos adequado. Essa é uma situação em que você afasta as patologias cromossômicas, que são as mais frequentes, síndrome de Down, Patau, Edwards, Klinefelter, etc. E que às vezes é feito na rotina por pessoas que já têm caso na família. Principalmente, exato. Aí, quando você tem uma situação de caso na família, aí seria uma indicação formal mesmo numa mulher mais jovem. Então, você fazendo esse procedimento, você vai afastar essas síndromes cromossômicas. Você pode fazer esse estudo genético em qualquer idade. Então, alguém poderia me perguntar, mas por que você não faz isso numa menina de 30 anos? Porque numa menina de 30 anos, as chances de ter alterações cromossômicas, elas são pequenas. E o procedimento da biópsia, ele pode, embora seja pequena essa chance, mas ele pode lesar o embrião. Apesar dele cromossomicamente ser normal, ele pode perder o potencial dele de implantação. Então, todo o exame que a gente faz, Luciano, eu sempre digo, a gente tem que pesar risco-benefício. Então, se o benefício vai compensar o risco do exame, vale a pena fazer. Então, numa pessoa acima dos 40 anos, vale a pena.
Uma outra alternativa, sim, é o que ela coloca, é ela optar por óvulos de mulheres mais jovens, onde a chance dessas patologias sejam pequenas. Uhum. O Toninho, né, nós falávamos disso em blocos anteriores, né, a questão do custo, né, da transferência de embrião e etc. Né? E de fato é isso, né, quanto mais itens a gente soma aí, como a gente está falando nessa questão de uma avaliação Sim. genética, Sim. Toda essa estrutura vai encarecendo o processo. Perfeito. Quanto mais você oferece técnicas alternativas, você vai tendo um aumento de custo, sim. Uhum. Então, quando se fala nessa biópsia embrionária, que é o estudo genético pré-implantacional, você tem também o custo da biópsia, o custo desse estudo genético e assim por diante. Existem inúmeros procedimentos que podem ser agregados para você ter uma tentativa de melhoria de sucesso, principalmente em pessoas que já tenham feito sem sucesso, etc. Que é você fazer o estudo do endométrio para ver se ele tem uma boa receptividade ou não, e isso também acaba encarecendo quando você agrega outras tecnologias. Perfeito. E é bem aquilo que a gente falava no início do programa, né? Olha, você tem um início aí, um tratamento com acompanhamento apenas do casal, se estuda período de ovulação e etc. Isso vai estar numa margem, né? Quando a gente coloca todo esse detalhamento, com inclusive congelamento de embrião, aí o processo... Quando você tem alternativas que são mais simples, você tem um custo bem mais simples. Você fazer um acompanhamento do casal, uma indução de ovulação, um controle do dia ovulatório e determinar a atividade sexual do casal para aumentar as possibilidades de sucesso, isso pode ser feito no consultório do próprio ginecologista. Ele não vai estar envolvendo a utilização de laboratório. Quando você utiliza laboratório, seja para o preparo de sêmen, para uma inseminação, ou seja, as alternativas mais complexas, como a fertilização, aí sim você tem aumento do custo. Evandro, né, colocando uma outra questão interessante aqui. Os estimulantes sexuais, né, ou geram algum problema ou não? Tem sido um auxílio aí para a reprodução? O que ele chama de estimulante sexual? Seria estimulante... Eu acho que deve ser as pílulas novas, né, os comprimidos, etc. As medicações que são utilizadas para estimular a ovulação, algumas delas têm mais de 60 anos. Os hormônios que são utilizados são hormônios que também já são utilizados há muito tempo. Então, hoje você tem diversos estudos mostrando que essas medicações são seguras. Ou seja, são medicações que não vão proporcionar no futuro câncer ou algumas outras patologias. Exatamente, porque a margem de uso disso é muito, muito extensa aí. Também da importância, né, doutor, quando a gente fala de reprodução humana, dos cuidados tanto do homem quanto da mulher. A gente percebe que vários problemas que chegam na clínica, se tivessem passado pelo consultório antes, talvez não fosse necessário a clínica de reprodução depois. Inicialmente, obrigado pelo parabéns a todo ginecologista. Essa profissão é uma profissão que ela, como toda profissão, como toda especialidade médica, ela deve sempre estar voltado primariamente à prevenção do que é o tratamento. E nesse aspecto, o ginecologista tem um papel muito importante, que é cuidar da saúde da mulher desde os primórdios, desde as primeiras menstruações, o ginecologista está ali. E é importante que a mulher ela procure o seu ginecologista para que ela receba orientações, para que ela chegue na sua idade reprodutiva, quando realmente ela deseja ter filho, em boas condições. Existem inúmeras situações que dificultam a gestação lá no final. O tabagismo é um hábito de vida que não é legal, a obesidade, o sedentarismo, principalmente as doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, a gente fica muito focado no uso de anticoncepcional para evitar gestação e se esquece que caso não haja a utilização de preservativos, por exemplo, existem as doenças sexualmente transmissíveis que muitas vezes ela é assintomática, a mulher não tem sintomas importantes, mas essas bactérias podem afetar
as trompas e isso propiciar futuramente obstruções tubárias e essa mulher vai necessitar de um tratamento de reprodução que poderia ser perfeitamente evitado se ela tivesse tomado os devidos cuidados. Perfeito. Hoje a gente também observa, né, infelizmente, uma questão da desinformação. Né? A gente está na era da informação, mas tem muita contra-informação que a gente pode dizer aí. No caso que nós vimos nos últimos anos, é a questão da vacinação do HPV, né? Que é fundamental para a saúde da mulher, mas que ainda havia aí as correntes em redes sociais e a resistência com essa vacinação. E seria uma atitude muito tão simples, né, e que iria prevenir tantas coisas no futuro, e muitas vezes as redes sociais elas acabam contribuindo para essa desinformação e isto também não é legal. Existe uma desinformação que eu digo que não é voluntária, mas que pode acontecer, que a mídia muitas vezes faz, Luciano, é quando você tem a divulgação de mulheres com 50 anos de idade tendo filhos. Então, aí a artista X, Y, Z está tendo filho lá nos seus 50 e poucos anos de idade e isso gera uma má informação ao público de que ela, que está com seus 36 anos de idade, pode aguardar até os 50 anos para engravidar. E isso não é verdade. A fertilidade começa a diminuir aos 35, de forma mais marcante aos 40. Então essa é todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo para as mulheres que estão assistindo, que tenham isso em mente. Procure o seu ginecologista, não deixe o tempo passar, porque as dificuldades elas vão acontecer. Perfeito. E isso é um fato, né? E também é aquela questão que a gente coloca. O custo para uma gravidez aos 50, né, você tem que ser uma artista famosa mesmo para bancar. Perfeito. Né? Então também tem esse fator aí que tem que se explicitar, até porque todo o acompanhamento, né? A gente percebe também, nesses casos, várias personalidades que são acompanhadas do início ao final com uma bateria de aparatos médicos e de profissionais para dar conta dessa gravidez. Porque é também um termo curioso que a gente diz que a idade da primeira gestação, Luciano, ela vem aumentando com o tempo. No Brasil isso vem aumentando, ou seja, as mulheres hoje vão ter o seu primeiro filho em idades mais avançadas. Quando esse primeiro filho acontece depois dos 35 anos de idade, nós chamamos de primigesta idosa. Não é idosa uma menina de 36 anos, mas já é uma situação em que os riscos aumentam. Você imagine numa menina de 50 anos. Mas muitas vezes as mulheres pensam, mas eu levo uma vida saudável, eu não bebo, não fumo, eu tenho uma alimentação ótima, faço atividade física, só que lá no ovário, não. Isso vai acontecer inexoravelmente, independente se a mulher tem hábitos saudáveis ou não. Porque também é uma questão que ninguém sabe a quantidade de óvulos que trouxe. Né? Então também tem isso. E aí, até para a pergunta da Dayana, que eu acho interessante nesse sentido, há mulheres que iniciam o processo de menstruação muito cedo, outras tardiamente. Existe uma relação desses casos com o período reprodutivo? Mais ou menos, Érica. Ou seja, se a mulher iniciar as suas primeiras menstruações em idades considerada normal, dos 10 aos 15 anos de idade, ela vai ter uma quantidade de óvulos legal. Se a mulher começa as suas menstruações depois dos 16 anos de idade, a gente imagina que ela vai ter bastante tempo de vida reprodutivo, mas não, vai ter menos. Então, quando você tem primeiras menstruações fora da faixa normal, habitualmente a reserva ovariana vai ser menor e a chance de uma falência ovariana prematura vai ser maior. Perfeito. Então, também olho nessa questão, sim, né? Sim, isso é importante. Uma questão para se avaliar. E é o que se dizia, né? Olha, visita regular ao ginecologista, né? Os homens também têm um pouco mais de resistência do urologista, mas tem que fazer essa frequência, né? Depois dos 40 anos. O Ricardo, com uma questão também interessante, se fala muito da questão de infertilidade masculinas relacionadas às cuecas. Ele pergunta se isso de fato, se tem estudos que comprovam essa questão. Recentemente saiu uma publicação mostrando que sim, mas
Em medicina, as coisas elas não são assim simples, ou seja, não é porque você tem um estudo mostrando que isso acontece que isso já é o que nós chamamos de medicina baseada em evidência. Até o momento, não existe uma correlação entre cueca apertada e infertilidade, andar de bicicleta e infertilidade, uso de saunas e infertilidade. Não existe ainda um consenso em relação a isso. Perfeito. Na dúvida, né, melhor prevenir do que remediar, então tentar evitar os exageros aí a toda a prova. Mas é interessante isso, né, de cada vez mais estudos em todas as áreas de entorno. Eu acho que a importância da ciência é isso, né? É fechar por todos os lados para se ter a melhor resposta. Mas você veja que a medicina ela muda. Sem dúvida. Até pouco tempo atrás, o ovo era o grande vilão da nossa dieta. Hoje você pode comer ovos à vontade. Então, muitas vezes na medicina, por isso que os estudos são importantes em relação à alimentação, e drogas, etc., porque hoje que você tem como verdade, amanhã pode ser mentira e vice-versa. Mas essa preocupação com, principalmente a parte de saúde, a parte reprodutiva, ela é importante. Eu tenho um amigo que brincava justamente com isso, né? Ele falava, eu estou com regime até o próximo Globo Repórter, né? Perfeito. Porque nessa semana eu falava dos males de tal alimento, daqui a um mês muda, já fala da qualidade. Mas tudo, a gente acaba caindo na questão do equilíbrio, né? Que o exagero, em todo caso, vai trazer problemas. Então, equilíbrio, bom senso é fundamental. Doutor, eu quero agradecer imensamente a troca, a partilha aqui com a gente. Eu espero que tenha auxiliado os nossos espectadores, né? Destacar aí o trabalho, o seu trabalho e o da Clínica Matrix também na nossa região, e da importância disso. Eu tenho certeza que, né, é extremamente importante para vários casais e, mais do que isso, né, para várias vidas aí que vieram ao mundo graças a esse trabalho. Luciano, eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo seu programa. Você levar informações ao público é realmente um trabalho fantástico, parabéns. Eu gostaria que a nossa conversa tivesse durado mais, porque o tempo passa tão rápido. Mas parabéns, muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço e deixo o convite, né, para a gente falar um pouco mais de toda a inovação que tivemos aí a respeito, que a gente possa discutir aqui no programa. Nós vamos ficando por aqui, lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV, amanhã voltamos logo após Fique Sabendo com mais um Educador em Entrevista, e você fica agora na companhia da TV Brasil.